via que ela estava numa exaustão mental, uma exaustão física. Eu falei, olha, você precisa rever sua carreira, você vai morrer. Não, mas não sei o quê. Monta seu escritório, faz qualquer coisa, você vai morrer. Aí eu falei, vamos montar junto. Ela, não, mas se der errado. Eu falei, e se der certo? Não, mas pode dar errado. Eu falei, mas não pode dar certo? 50-50. 50-50. Entendeu? 50-50. Eu falei, olha, a hora de arriscar é agora. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravel Nava e esse é mais um episódio do NavaCast, um podcast onde eu converso sobre assuntos vitais para a vida do empreendedor, com alguns dos maiores nomes do mercado. Nesses bate-papos, você vai aprender lições com cases da vida real. É o tipo de conteúdo que eu digo, muda o jogo e te leva para o próximo nível. Aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, saúde, alta performance e todos os temas que obviamente são necessários para a transformação dos resultados da sua empresa e, obviamente, da sua vida pessoal. No final desse episódio, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Vai lá no meu Instagram, que é @Ravel, com 2 L's, Nava, e coloque seu comentário dizendo como que a gente conseguiu te ajudar com mais esse episódio. Seja muito bem-vindo a mais edição do NavaCast. Esse aqui é o lugar onde eu recebo grandes amigos, grandes empresários, pessoas que têm muito a compartilhar, não somente para o CNPJ, mas com toda certeza para o nosso CPF. E hoje eu estou tendo a grata satisfação de bater um papo aqui, onde vocês vão acompanhar com um casal maravilhoso, aquele tipo de pessoa que você olha a primeira vez e fala, cara, isso é gente do bem. Um casal de advogados, que aquilo que eles fazem, eles não só fazem de forma muito profissional, mas eles fazem com muito amor. Eu estou aqui com esse casal especial, que são membros do Iron Business, meu amigo Isley e minha amiga Larissa. Sejam muito bem-vindos ao NavaCast. Muito obrigada. Eu ia falar o currículo de vocês, mas eu fiquei com medo, porque a gente ia precisar de uns 30 minutos. Então, como a gente sempre foge da regra aqui, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco quem é o Isley, quem é a Larissa. Bom, por favor. Cavalheirismo ainda não morreu. Você sempre fala isso. Eu sempre falo, cavalheirismo ainda não morreu. Coisa boa. Bom, quem sou eu, né? Meu nome é Larissa Valdou, sou advogada, tenho um escritório de advocacia, Valdou e Dutra Advogados, já... Quantos anos, amor? 16, vamos para 17 anos. 17 anos. Inclusive, a gente ia até comentar, né? Montei o escritório de advocacia juntamente com o Isley, meu marido, quando a gente tinha 3 meses de namoro e 3 meses que a gente se conhecia, porque o nosso relacionamento também foi meio estranho, né, amor? Quando tudo começou. E eu sou especialista em direito de família, sucessões, trago hoje o direito de família muito para a questão empresarial, sobretudo porque hoje a gente sabe que 90% das empresas que a gente tem no Brasil são empresas familiares, né? E não tem como a gente dissociar a empresa da família e questões familiares, questões sucessórias, tudo isso aí acaba afetando, né, as empresas. A gente costuma falar, né, o Ravel sempre costuma falar no Iron, que um CPF forte implica um CNPJ forte. Quando a gente está falando de CPF, a gente fala de famílias, né? A gente não tem como dissociar a gente da família. Então, hoje a Valdou e Dutra, ela inicialmente ela foi criada, é muito engraçado isso também, ela foi criada para atuar apenas em algumas áreas. Mas, com o passar do tempo, os nossos clientes falavam, não, mas eu quero você em tal área. Eu falava, não, mas a minha área é direito de família. Não, mas eu quero que o escritório cuide da área trabalhista. Aí, no caso, a minha irmã, minha sócia, pegou e se especializou em direito trabalhista. Ah, mas agora eu quero vocês na área X. Aí a gente, não, mas a nossa atuação é mais restrita. Não, mas eu quero só vocês, porque eu não quero ter um monte de advogado, porque esse é o problema, né, também. Quando a gente está falando de empresários, pessoas que têm muitos negócios, aí você direito trabalhista, direito empresarial, direito tributário, direito de família, e aí você pulverizar isso em vários escritórios é muito ruim. Às vezes não tem as informações elas não se cruzam. E aí a Valdou e Dutra acabou crescendo, né, de acordo com as demandas dos nossos clientes, justamente para abraçar os nossos clientes, de dar uma
uma segurança, né? Que ali ele poderia contar com a gente para diversas áreas da vida dele, né? E, enfim, sou mãe de um menino de 6 anos, que eu acho que é a maior profissão que eu tenho, porque eu digo que meu filho veio no mundo para nos ensinar e para fazer com que a gente evoluísse cada vez mais, né? A criança traz uma visão para a gente que é surreal, né? Então, a melhor e a mais importante profissão da minha vida é ser mãe. E esposa do Dr. Isley Dutra, meu queridíssimo marido. Eu gosto de deixar meu caderninho sempre perto, porque eu falo que nessa troca aqui, a ideia é crescer e contribuir. Você falou e eu já peguei uma ideia. E aí eu falei, vou anotar para não esquecer. Por isso que eu vou anotar nesse caderninho. Então, se você está aí ouvindo, vendo, não bota papel e caneta na mão, porque vai sair muita coisa boa aqui. Doutor Isley, conta aí. Bom, eu era do serviço público, né? Eu era do Ministério da Justiça. Concursado? Não, era comissionado. E aí, tive a grata sorte, né, a grata bênção de conhecer a Larissa no ambiente de trabalho. E ela trabalhava em um escritório que ela se dedicava muito, ela se dedica muito, aquilo até assim, no nível que ela não sabe o limite dela, o limite do corpo, o limite da mente dela. Falei isso ontem com o André. O compromisso, assim, e isso é uma cultura que a gente tem entre a gente desde o início do escritório, é a dedicação. Né? A dedicação entregou compromisso. Né? Assim, vou abrir um parênteses. Na época da Covid, a gente estava na porta do hospital internando o meu sogro, né? Que é pai da doutora Larissa e da doutora Natália, nossa sócia. E a doutora Natália revisando um contrato ali, despachando com o cliente e com o atendente do hospital fazendo a internação. E algumas pessoas do escritório falaram assim, gente, mas vocês estão nessa situação. Eu falei assim, o cliente ele não tem culpa dos meus problemas. Eu assumi um compromisso com ele de que eu vou resolver o problema dele e eu vou resolver. O cliente ele não tem culpa dos meus problemas, das minhas questões pessoais. Compromisso é compromisso. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tenta internalizar, fazer aquela veia a mais no DNA ali, na cultura ali da equipe. Então, eu via que ela estava numa exaustão mental, uma exaustão física. Eu falei, olha, você precisa rever sua carreira, você vai morrer. Não, mas não sei o quê, monta seu escritório, faz qualquer coisa, você vai morrer. Aí eu falei, vamos montar junto. Ela, não, mas se der errado. Eu falei, e se der certo? Não, mas pode dar errado. Eu falei, mas não pode dar certo? 50-50. 50-50. Entendeu? 50-50. Eu falei, olha, a hora de arriscar é agora. Você ainda mora com seus pais, é solteira. Eu ainda moro com meus pais, sou solteiro, não temos filhos. A hora de arriscar é agora. Eu falava assim, não vai faltar comida. Não vai faltar nada. Na E a gente tem um lugar pra dormir. Na pior das hipóteses, a gente baixa as portas e vamos organizar as dívidas, ver como é que a gente vai pagar os credores e reiniciar. Né? A gente nunca... Eu nunca vi uma CID morreu de trabalho. Não existe uma CID morreu de trabalho. Está doente de trabalho, morreu de trabalho. Então, trabalhar não mata ninguém, não adoece ninguém. Você pode até morrer trabalhando, mas aí é problema outro. Então, a gente começou, iniciamos o projeto... Né? Iniciamos a Valdeir Dutra em março de 2008, né? E nessa brincadeira aí já vão 16 anos de história, muitas vitórias, graças ao nosso bom Deus e maravilhoso Deus, colecionamos disparadamente muito mais vitórias do que derrotas, mas sempre pautado na confiança, na transparência, na lealdade, né? Os clientes começaram a exigir outras áreas do escritório, não pela nossa capacidade técnica, porque a gente sempre foi muito transparente. Falou, olha, essa área não é minha área. A gente não atua nessa área. Falou, mas eu só confio em vocês. Eu quero vocês. Foi um diferencial. E é um diferencial nosso. Sabe? Entendeu? Eu falei assim, você pode até terceirizar, fazer parceria, você faz, eu não sei como que você vai resolver, mas eu quero vocês à frente do problema porque eu só confio em vocês. Então, isso deu um estalo na gente de falar, gente, são valores. Porque o conhecimento técnico, a gente seria muito arrogante, seria muito pedante de achar que só a gente sabe advogar. O diferencial, e isso a gente replica para os clientes empresariais, para os clientes pessoa física, o quê?
a experiência do cliente, qual a expectativa. O alinhamento de expectativa ele é importante. Quando o cliente chega, o que você espera do meu produto, o que você espera do meu serviço? Eu espero que ele faça isso, isso e isso. Ok, essas são as entregas então que eu vou priorizar porque é o que você busca em mim. Não é? A gente já viu demais, Ravel, demais. Clientes vindos de outros escritórios já com processos ativos e a pessoa às vezes só queria falar, não, eu só quero negociar essa dívida aqui, eu vou pagar, eu realmente devo. E o escritório vinha patinando, entrando com recurso, entrando com uma série de coisas, onerando ainda mais o processo. E falou, cara, o que eu gastei para fazer recursos e tudo, eu já teria dado uma boa entrada e negociado. Então, assim, é o alinhamento de expectativa. Então, a gente foi nessa outra pegada de realmente suprir as expectativas, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista pessoal. Eu vou apertar vocês um pouquinho. Ó, todo empresário que eu converso, ele fala assim, é porque no meu segmento é diferente. Não, todo segmento é feito pelas mesmas coisas, pessoas, processos e tecnologia, né? O famoso PPT. Pessoas para a gente tocar o dia a dia, processos para que a gente possa ter eficiência, para que a gente possa ter uma escala dentro do negócio, tecnologia para facilitar tudo isso, né? E aí o médico, a mão de obra dele ali é muito importante, só que tem um limite. Então, geralmente, médico, ele para ganhar mais dinheiro, ele tem que aumentar a hora dele. Não tem outro jeito. Quando ele monta a clínica, ele tem aquela dor que ele fala, puta, mas não vai ser eu que vou estar atendendo em outra cadeira. E eu vejo que o advogado também tem um pouco disso, né? Porque eu me lembro, eu vou dar até o exemplo desse meu dentista, ele, com certeza ele vai lembrar disso, mas chama Rodrigo Naves. E aí eu sempre tratei com ele, né? Rodrigo tem quase a mesma idade que eu, sempre teve essa relação de confiança, ele sempre foi muito inteligente, enfim. E aí eu lembro que uma vez eu fui botar aparelho, aí chegou lá, ele me recebeu e botou na cadeira. E veio o outro dentista. Ele estava crescendo naquela época o consultório dele. Aí eu falei, cara, não me leva mal, mas eu não vou fazer isso se não for com o Rodrigo. Aí o Rodrigo veio, cara, mas o que é que aconteceu? Eu falei, não, cara, eu confio em você, eu não vou fazer. Porque na minha cabeça, ele era o cara que faria ponto final, né? Ele não teria capacidade, não por ele, mas eu não acreditava que ele iria replicar a técnica dele, ou que existia outro profissional tão bom quanto ele. Mas depois de um tempo, enfim, eu segui ali com o Rodrigo e nunca mais o Rodrigo fez nada. Porque ele cresceu muito o consultório, né? Ele inclusive passou pelo Iron e é um case muito legal que a gente tem. O Rodrigo, cara, cresceu 3 vezes o faturamento dele. Hoje, acho que é uma das clínicas em Brasília que mais faturam. O cara é um gênio mesmo. E o advogado também tem um pouco disso, né? Eu falo que quando acontece uma bucha, né, que o empresário precisa chamar o advogado, cara, se vem o Slay, se vem a Larissa, o cara é meio que hospital, sabe? Você chega e o médico fala, tá tudo bem, já melhorou 50%, né? Quando você manda lá um outro advogado, tem aquela questão, como que eu faço tudo isso? Então, como é que vocês fizeram para escalar, né? Acho que essa é uma contribuição não para os advogados somente, mas para os médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, porque você tem aquele carinho. E muita gente acha que é só nessa parte de profissionais liberais. Não é. Por quê? No meu caso, que a gente mexe com educação, teoricamente, muita gente olha e fala, cara, se um professor for muito primoroso em dar aula, ele nunca vai ter outros professores se ele não se tornar um empresário. Ele vai ser sempre ele, né? Como que vocês fizeram para transformar isso, crescer o escritório, mantendo a confiança e essa, vamos dizer assim, esse artesanal aí para os clientes? Posso responder? Pode. Bom, isso ainda é um grande desafio para a gente, isso eu confesso. Não é simples, principalmente porque o escritório ele cresceu por causa da relação de confiança que os nossos clientes têm. Então, por exemplo, eu e Slay, nós não somos filhos de ministros, desembargadores, a gente não tem esse histórico. Para advogado, né? Nós começamos do zero mesmo. Né? Para você ter ideia, que eu até ia te comentar, nosso primeiro salário, depois de 6 meses trabalhando, porque tudo que entrava no escritório para pagar a conta foi R$150. Foi o que sobrou. Para comer um truques. Nossa, e eu chorava muito por causa disso. Eu falava assim, Slay, que furada, como é que a gente saiu da onde a gente trabalhava, que a gente tinha, né? Uma zona de conforto. A gente tinha uma zona de conforto, mas gerava renda, né? Eu sou apaixonado por essas histórias. E depois, 6 meses, depois a gente não tinha, né? Pra
você ter ideia, a gente até brinca, né? A gente ficava numa salinha que era bem pequenininha, era a sala de reunião o nosso ambiente de trabalho, eu, Islene e Natália. E, assim, quem fosse fazer reunião acabava atrapalhando todo mundo, porque era tudo no mesmo lugar, né? E a gente não sobrava dinheiro suficiente para a gente botar tinta na impressora, que era, como é que era o nome? Jato de tinta. Era o cartuchinho de jato de tinta. Que era, inclusive, uma impressora de um colega nosso, que tinha passado para a gente. Eu estou sem usar, leva lá para o escritório. Foi perrengue. E aí o Slay comprava uns refis. Eu descobri onde que aquelas empresas de recarga compravam a tinta para recarga. Eu fui lá e comprei a tinta de recarga para eu mesmo recarregar. Aí, às vezes, no meio da reunião, o Slay pegava uma seringa, embaixo da mesa, puxava o negócio e... Foi perrengue, foi perrengue. Cara, isso é muito Mas legal de negócio, ouvir. não vai faltar. Não vai faltar. Se a gente falar para você que vai chover, você tira a roupa do varal, porque eu não sei como é que a gente vai fazer, mas vai chover. Porque eu assumi um compromisso com você de chover. Então, eu não sei como, isso entendeu? tudo, assim, a gente começou muito pequenininho e o que realmente fez a gente crescer foi o relacionamento com os nossos clientes. Então, era assim, Larissa, minha mãe está com problema assim, assado. Não, manda sua mãe aqui. A minha irmã, manda sua irmã aqui. Então, isso foi criando essa relação de confiança. E aí, quando chegou no momento de que a gente precisava de outras pessoas para nos ajudar, aí, realmente, isso acontece. Não, mas eu quero a Larissa, porque a Larissa, ela atendeu toda a minha família. Né? A indicação ela é pessoal, né? Ela é pessoal, e principalmente na Como advocacia. é um trabalho muito técnico, não é um trabalho de, por exemplo, pegar essa mesa aqui e transportar, que é um trabalho mais braçal, é um trabalho técnico. Então, o que a gente tem feito, respondendo a pergunta, o que a gente tem feito? Quando você pega um processo judicial ou uma demanda extrajudicial, você tem uma sequência de etapas. Então, aquelas etapas menos sensíveis, a gente consegue delegar um pouco ali. Então, por exemplo, verificar o checklist de documentos. Eu não preciso de um sniper para verificar, né? Se elaborar uma defesa. Aí a elaboração de defesa, essas partes mais sensíveis, definição de estratégia, tudo, isso aí a gente não abre mão. Né? Isso aí a gente não abre mão, isso fica pra gente. A gente revisa, a gente faz... O que a gente fez? Né? A gente desenhou os processos internos do escritório e aí a gente verificou o seguinte, quais são as situações em que eu não tenho como sair. Porque tem situações que você consegue sair, como o Slay disse, é um checklist, então isso aí eu consigo delegar. Mas existem situações e casos, inclusive, que são muito sensíveis, que não tem como a gente estar fora, né? Então, desenhou os processos, e aí, nesses processos, o que eu fiz? Eu tenho reuniões estratégicas com a equipe. Então, eu tenho um determinado caso, preciso elaborar tal defesa e tal. Eu, Larissa, não preciso sentar para fazer aquela defesa toda. Mas antes de fazer a defesa, eu me reúno com a minha equipe e falo, olha, esse caso é assim, assim, assado. Eu quero que a estratégia siga isso. Então, eu dou um briefing, um encaminhamento para a pessoa, para produzir. E isso é muito interessante, até que a gente até começou a adotar um aplicativo, Wave. Uma dica. Wave, para gravar as minhas reuniões, porque às vezes eu fico 2 horas com o cliente e aí deixo de captar algumas coisas. E o Wave faz um resumo das questões importantes ali que eu tratei com o cliente na hora, sem que eu precise ficar anotando absolutamente tudo, né? Porque às vezes a gente não fica presente ali na reunião, né? Então eu pego toda essa pauta de reunião, sento com a equipe e passo. Depois que eles produzem, eu venho com a minha parte de revisão. Então, o cliente, claro que conforme o escritório vai crescendo, a gente vai ter que analisar todos esses processos internos novamente. Mas hoje, eu já consigo delegar a elaboração de algumas defesas, não são todas ainda, mas grande parte eu consigo delegar, faço a revisão. E, claro, aí entra mais um desafio, né? Eu acho que o desafio de qualquer empresa é a parte cultural. Porque hoje, eu entendo acho que deve ser um problema para todo mundo. Quando a gente fala de advocacia,
Eu já tive, por exemplo, pessoas, advogados que chegaram no escritório e falaram assim, olha, não tem jurisprudência e nem doutrina a respeito disso, então não tem como resolver. Eu falei, como não tem como resolver? Claro que tem como, então inventa. Os princípios existem. Se a gente tem princípios, a gente cria qualquer coisa. Aquela pessoa que você fala Mas muito. a criatividade, ela cada vez mais, é essa percepção que eu tenho, tem se perdido muito. E ainda mais agora, com inteligência artificial, né? Então, o que hoje a gente tenta trazer para Valdo e Dutra? Tudo a gente consegue resolver. Só não consegue resolver a morte. Como diz você, de alfinete a foguete. De alfinete a foguete faz tudo um pouco, né? E eu Às acho que o advogado vezes- tem muito isso também, né? Porque muita gente acha que a advocacia, pelo menos a minha opinião, né? A advocacia, muita gente olha, ela é meio cartesiana, que são só perguntas fechadas, do tipo, tal coisa pode? Sim, não. E eu vejo que o bom advogado, ele é aquele cara que pensa por você, ele cria estratégias, ele elabora um plano. Isso quer queira ou não, exige criatividade. Criatividade, Não tem jeito, exatamente. tem que ter, né? Porque para eu construir uma defesa, para eu construir como que eu vou conseguir contornar, como que eu vou conseguir fazer uma proposta, eu posso pensar, cara, se a gente fizer tal coisa. E aí eu falo, né, que a advocacia, na minha visão, ela vai exigir muito conhecimento humano, autoconhecimento. Porque você fala, cara, como que é esse cliente do outro lado? Cara, ele é assim, 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 assado. Então, se a gente falar tal coisa, pode ser que a gente vá ferir ele nisso aqui. Então, melhor não ir para esse lado, melhor ir por aqui. Eu vejo muito disso, porque eu conheço muitos advogados, né? E fico vendo, né? Eu sempre tive essa curiosidade, porque, na minha visão, pelo menos eu, Ravel, se nós fôssemos seres mais racionais, talvez nem guerra teria. Porque aquilo que é moral não tem como ser alterado, porque é moralidade. Então, eu não vou alterar aquilo que é princípio e valor. Mas, a partir do momento que eu começo a ter um viés emocional a fim de só me beneficiar, a gente começa a desviar das virtudes. É o que eu acredito. Porque, assim, se você bater no carro de trás, mas você estava no telefone, e se o cara da frente estava no telefone, por algum motivo aconteceu, enfim, cara, realmente eu vou assumir o erro. E eu vejo que o que falta muito hoje são as pessoas assumirem as suas responsabilidades para a coisa poder. Então, o advogado, quando chega a causa para ele pega algo meio nebuloso, né? Tem um amigo meu que é advogado, ele fala assim, vai tudo muito bem, se a pessoa me contar realmente tudo o que aconteceu, se não tem nenhuma rapinha ali para ele poder me contar. Então, eu vejo que o advogado ele tem essa questão de... ele pega um problema um pouco nebuloso, e o primeiro papel dele é meio que fazer deixa eu... Sabe aquele bolo de linha de vó quando pega? Sim, sim. Deixa eu... Aquele fone de ouvido que estava guardado. Estava guardado. Deixa eu tentar desembaraçar isso aqui primeiro, respira, e agora a gente vai. Só que às vezes envolve as emoções. E aí, quando envolve emoção, acho que é o pior negócio, porque o advogado ele fala para o cliente o que deve ser feito. E às vezes o cliente ele quer o que não deve ser feito. Acho que eu comentei isso contigo. Esse é o grande desafio, porque, no meu caso, eu, graças a Deus, falando empresarialmente, eu precisei muito pouco de advogado, mas, conforme você vai crescendo, vão aparecendo algumas buchas, não tem como, né? Você vai tratando com mais gente, você vai lidando com mais dinheiro, você vai lidando com mais situações, e por mais que você queira ter uma conduta ilibada, e não quer dizer que às vezes você tem um processo, isso não tem a ver com, né? Mas você tem que se blindar. Porque eu falo o seguinte, quanto maior vai ficando o alvo, mais fácil de acertar, né? É igual avião, né? Muita gente pensa que no ar, o avião muito grande é o mais seguro, cara. Nem sempre, porque dependendo do tamanho da tempestade que vir, se pegou nele é porque o negócio é feio mesmo. Então, o tamanho do alvo você vai tendo mais, ainda mais quando você se torna uma pessoa pública. Eu acho que aí você fica mais vulnerável. Tem gente ruim também, em qualquer lugar. E eu falo sempre, eu não sei se você concorda, eu vou voltar nessa aba para fechar ela. Mas o vagabundo, ele usa da boa fé da pessoa de bem para acuar ele. Porque ele sabe que acuar a pessoa de boa fé é fácil. Basta dizer que vai falar do nome dela ou do caráter dela. E a pessoa de boa fé geralmente se treme nas primeiras vezes que isso acontece. Depois ela vai ficando mais calejada, ela começa a falar, cara, tá aqui meu advogado, resolve isso. Porque aí você precisa ser firme e falar, cara, o que os outros falam de mim é só o que ele fala.
O que eu sei que estão falando de mim é que é realmente o meu grande valor, né? A consciência limpa é muito sobre isso. Mas o advogado tem esse desafio, porque às vezes o cliente chega e ele quer de um jeito que não é o jeito que vai dar certo. Como é que desembaraça esse meio de campo? Como é que vocês tratam isso, né? É preciso ter transparência, Ravel. Eu acho que contigo, eu já comentei várias vezes, quem fala o que você quer ouvir é sua mãe e sua esposa. A advogado fala o que você... E olha lá, o advogado ele tem que ser muito franco, tem que ser muito aberto, falar o que você precisa ouvir. Né? A gente já teve demandas lá no escritório que eu falei a verdade. Né? Se você for lá no escritório, você já foi lá, você viu que a mesa é transparente, porque o jogo é em cima da mesa, com transparência, não é à toa. E quando eu falei o que ele precisava ouvir, que eu falei que ele estava errado e que ele precisava fazer um acordo para minimizar os prejuízos, ele ficou bravo comigo e saiu do escritório, rescindiu o contrato comigo. Ficou bravo. Lá na frente, delegou para algum outro advogado, perdeu a demanda, ele é um querido amigo, né? Então a gente manteve uma relação de amizade, mas a profissional saiu. E aí a gente soube que a demanda foi perdida e ele pagou 10 vezes mais o que dava para ter feito um acordo. Então, o nosso papel... E ele mesmo nos contou. E ele mesmo nos contou. Então, assim, eu falo para o cliente, falo, olha, o meu papel aqui, vamos deixar bem claro, o meu papel de advogado é proteger você, inclusive de você mesmo. Então, se você está excedendo algum limite que seja estratégico, limite legal, limite da moral, limite da ética, o meu papel aqui é colocar a coisa para você saber aonde está se metendo. Eu não participo do processo decisório, até porque se eu tiver que tomar decisões pela sua empresa, eu vou querer participação nos lucros. Né? Vamos dividir o ônus e o bônus. Mas o meu papel aqui é te mostrar, te dar um raio-x de onde você está se metendo e de quais opções você tem e os reflexos dela. Isso. Se você optar, aí vamos pegar aqui, se você optar por um mútuo conversível, qualquer coisa, você está protegido aqui, mas lá na frente isso pode ter tal implicação. Se você optar por constituir um SCP ou um SPE para um determinado projeto, uma determinada frente, tem essa vantagem, mas tem esses riscos, e isso pode ter um reflexo. Então, assim, esse é o papel. Esse é o papel da transparência e falar a verdade. Proteger o cliente, inclusive dele mesmo, se for preciso. E uma questão que você colocou também é que a gente é muito binário, né? Ou é isso, ou é aquilo. E quando a gente fala de direito, não existe essa lógica. Não é sim ou não, existe o talvez. É interpretativo. É interpretativo. Você fala assim, porque se fosse moral, todo mundo... Não haveria... Fosse racional. Se fosse racional, aí ele falou da questão da moral, não haveria questão de guerra, porque a moral não é única. A moral é subjetiva. O que é moral para você não é para outras pessoas, porque depende do ambiente onde você cresceu. Então, quando a gente fala de direito, e aí é que o que me encanta assim, na área da advocacia, do próprio direito e da parte humana, né? Porque tudo é subjetivo. Então, muitas vezes as pessoas vão lá no escritório e falam assim, doutora, se eu fizer isso, pode dar errado? Depende. Depende da forma como você faz. Às vezes você pode até fazer e não pode dar. E a gente não tem a capacidade de prever futuros. Veja, durante muito tempo, teve muitos advogados que ganharam muito dinheiro com isso, em relação à revisão de contrato de financiamento. Existe essa possibilidade hoje? Claro que existe, mas não tão fácil como antigamente, porque antes se dizia que os juros, tinha uma discussão. Gente, essa discussão foi durante, sei lá, uns 5, 6 anos. 5, 6 anos, houve uma janela ali que era entrar e ganhar. Entrar e ganhar. Aquela revisão de juros simples, composto. Da noite para o dia, mudou o entendimento. Da noite para o dia, mudou o entendimento. Durante muito tempo, eu advoguei no Tribunal Superior Eleitoral. E eu advoguei por um dos governadores lá de Santa Catarina. E, num determinado momento, a gente foi discutir a respeito de uma eleição e, gente, a jurisprudência durante 15 anos era E no julgamento histórico, eu tive a grata satisfação de participar de estar no meio desse julgamento, mudou o entendimento. Da noite para o dia. Então, tudo é tão relativo e as coisas vão mudar no decorrer dos anos, porque a gente tende a mudar a nossa visão sobre as coisas. Então, nada é certo. Nada é certo. Então, quando a gente está falando
você falou muito bem, a questão estratégica é pensar estrategicamente. O direito hoje, ele não é isso ou isso, é estratégia. Tudo é relativo. Tudo é relativo, Tudo é e a gente relativo. precisa saber disso. Do básico Né? ao acabamento. Tudo é relativo, Ravel. Na minha visão, assim, quando tem princípios e valores, eu acho que não altera, na minha visão. Não. Na questão moral, acho que tem o quesito cultural. Aham. Lá em Dubai, podem certas coisas, não podem É certas isso. coisas que aqui podem, né? Mas eu acho que quando eu falo de não haver guerra, é porque eu penso que são coisas que são princípios. Cara, não posso pegar o que não é meu. Eu não posso pegar o que é meu. Se eu pegar, para mim isso é roubo. Então, talvez, cara, mas na situação de fome, o filho dele ia morrer. Cara, vai caber interpretar, vai caber um sentimento. Mas No fundo, não pode. Na Na essência não pode, né? Então eu acho que a filosofia traz muito isso, né? Epiteto tem um trecho que ele fala justamente que se a gente fosse excluir todas as emoções e agir somente por princípios e valores, seria a forma mais fácil da gente praticar a filosofia, que é onde a gente só olha para aquilo que é um princípio correto. E as demais a gente não... sem as influências externas, vamos dizer, né? Porque Talvez, senão sim. a gente, você fica assim, neste caso, aí pode roubar. Neste caso, não... Então, e é duro isso, né? Eu falo, eu acho que um fato até curioso sobre isso, que bota muito, muito em xeque essa questão do princípio, não é que bota em xeque, mas, enfim, foi polêmico, foi quando a gente teve o fato se o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, estava ou não envolvido lá nas rachadinhas, né? Aí ele falou assim, a polícia pode apurar. E se ele tiver nisso, que faça a justiça. E aí, por trás, muita gente falou, cara, isso aí é da boca para fora. Porque pai nenhum vai querer comprar essa briga para um filho. Cara, porque é muito duro, né? Porque pai e mãe, geralmente, meu irmão, atropela o que estiver lá para proteger ali o filho. E é muito duro isso, né? Você viver isso. Mas é o princípio. Cara, não tem como. Se ele fez, vai doer. Mas vai ter que pagar. Então, se a gente fosse olhar para as questões mais frias da vida, de forma mais fria, a gente teria muito menos guerra, porque, cara, não pode. Você está tentando invadir uma terra, essa terra tem uma jurisprudência aqui, tem isso, ela não pode. Não, mas é porque a gente quer aumentar e conquistar aquele povo para escravizar ele, para trabalhar e aumentar o reinado do fulano. Cara, guerra. Não tem jeito, vai ser isso. Então, eu trago isso muito para o âmbito empresarial. E eu vejo que o grande desafio do advogado é porque ele pega um negócio que não é dele, ele não fez aquilo, ele não teve nada a ver com aquilo, e agora ele está sendo chamado para arrumar uma caca que ele não fez. E se ele não fizer igual o cliente quer, do jeitinho que o cliente quer, o advogado que é o culpado. E aí o advogado tem princípios, tem a lei, ele olha e fala, cara, deixa eu te falar, você está completamente errado, mas a gente vai tentar te ajudar, que é minimizar o prejuízo. Acho que esse é o grande desafio do negócio. Assim, a gente tem e aí, graças a Deus, nós somos abençoados, né? Deus é bom, sempre. Eu tenho 20 anos de advocacia, né? No nosso escritório vamos para 17, vamos completar 17 anos. Então, na vida a gente aprende errando, né? Então, quando o empresário ele opta, a gente tem que ter a humildade de entender que não sabe tudo. Então, por exemplo, eu falei isso na palestra lá do Infusão, né? A faculdade de medicina não te ensina a gerir uma clínica, gerir um hospital, a faculdade de direito não ensina a gerir um escritório, de arquitetura, engenharia não ensina a gerir uma construtora. Então, aquilo que a gente sabe, a gente foca, aquilo que a gente não sabe, a gente delega. Então, quando a gente recebe um empresário com uma demanda, das duas, uma, ou ele erra, ou ele consulta o nosso escritório, porque eu já vi alguém errando. Então, eu já vi onde vai dar problema. Olha, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, esse tipo de contrato, esse tipo de projeto, essa modalidade de contratação, um erro que muita gente comete, contratar tudo via PJ, não que seja ilegal, mas dependendo da forma como você faz, você coloca até seu próprio patrimônio pessoal em risco, dependendo da forma como você fizer. Então, a gente tem a bênção de Deus de ter aí 20 anos de ver gente errando, de gente cometendo erros. Então, quando a gente recebe uma demanda, muitas vezes a gente já sabe onde vai dar errado, porque a gente já viu dar errado. Por que deu errado? E muitas vezes não é nem no processo, às vezes é uma questão interna, como, por exemplo, vamos abrir um parênteses aqui.
Depois o Ciro corta. Aqui é sem Depois o cortes. Ciro corta. Empresa 50%, 50%. Você tem lá 2 sócios, 50-50. Os dois são donos, mas ninguém manda nada. E se você não tiver uma relação muito bem definida com o teu sócio, num acordo de sócios bem alinhado, bem definido, personalizado, não adianta pegar modelinho de internet, nem contador. O contador faz contabilidade, quem faz direito é advogado. Então, cada um na sua expertise. Imagine, o teu sócio quer colocar o irmão dele para trabalhar na empresa, ou uma namoradinha dele, um amante, ou qualquer pessoa que não tenha capacidade técnica ou não tenha afinidade com a cultura da empresa. Só que ele é dono de 50% igual você. E aí você começa a ter problemas dentro da empresa, você começa a ter ruídos e começa a perder o foco no crescimento, no operacional, na estratégia da empresa. Você começa a ficar apagando pequenos incêndios e o carro está desgovernado. Aquele jargãozinho, né? Tá o piloto, o dono do avião, tá o comissário, tá o mecânico, tá todo mundo lá atrás tomando um cafezinho ou discutindo o que vai fazer. Quem está pilotando? Piloto automático não é tão simples assim. Então, a gente tem essa grata bênção de Deus de ter visto centenas ou talvez milhares de erros ao longo desses 17 anos aí de advocacia, então a gente já sabe onde vai dar errado. Isso nos dá um privilégio. Fica fácil de farejar, Fica né? fácil de farejar, entendeu? E aí a gente, às vezes, tem que atuar até como psicólogo. Não tenho dúvida. Porque a emoção, eu quero fazer, eu vou vender areia na praia, eu vou ficar rico. Às vezes aparecem uns projetos mirabolantes e no coração dele aquilo ali faz todo sentido. Aquilo ali faz todo sentido. É difícil, né? Eu vou usar um exemplo. Eu vou usar um exemplo de um... E aí eu posso falar, gente da minha família inventou o negócio de cesta de café da manhã. Aí eu falei, legal. Você já foi lá na empresa tal? Não sei quem é. E na empresa tal? Não sei quem é. Não sei. Eu falei, vem cá, você vai entrar no mercado que você não tem a menor noção nem de quem são os maiores players que já estão no mercado. Está começando legal. Segundo, isso assim, você pensou assim? Como é que você pensou em fazer isso? Como é que você pensou em fazer aquilo? E quero a logística de entregas, por exemplo, nos picos, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Quanto você paga pela entrega? Eu pago R$5. Eu falei, vem cá, então você está querendo que o teu motoboy largue a esposa dele com os filhos, largue a mãe dele no Dia das Mães, no Dia dos Pais, para fazer, sei lá, 10 entregas que seja e ganhar R$20. Você acha realmente que esse cara vai se comprometer? Mas não deu, não, acho que é aquele negócio que eu falei mais cedo. O nosso papel é esclarecer onde você está se metendo. A decisão de se meter é sua. E não deu outra. Ele tocou a si mesmo, foi e não deu outra. Quando deu o Dia das Mães, o caos, porque os motoboys não apareceram. Porque empreender, ele é um negócio que arde no coração da pessoa, né? E aí, quando a pessoa bota uma coisa na cabeça, é muito difícil de você conseguir tirar isso dela e encaminhar ela para a forma certa. Ela sabe que vai fazer errado. E eu vou te falar que esse é um desafio que vocês têm como advogado. Eu tenho esse desafio... Na publicidade. Eu tenho esse desafio como mentor. Mentor. Exatamente. Porque, cara, por exemplo, eu tive um caso recente, e aí não vou citar nomes, enfim, mas a pessoa falou assim, ó, o que você acha de eu fazer tal investimento em tal lugar? Falei assim, ó, se eu fosse você, eu não faria. Se eu tive no teu lugar aí, eu não tomaria essa decisão nunca. E vou te explicar o porquê. Por conta disso, disso, disso e disso. E eu não falo, não é de forma que eu acho que não vai dar certo. Eu peguei um papel e uma caneta e fiz uma conta muito fácil. Que é a conta que a maioria das pessoas, não vou dizer empresário, elas não fazem. Eu quero calcular qual que é o retorno sobre o investimento desse negócio. E o retorno sobre o investimento, nem sempre ele é só monetário. Ele pode ser emocional, ele pode ser físico, ele tem diversas formas. Só que tem um retorno sobre o investimento e também tem um prejuízo sobre o investimento, que ele também pode ser monetário, emocional e físico. Eu falei, ó, sua empresa hoje está exatamente nesse ponto. Você quer investir tanto nesse negócio. Esse negócio vai ter lá X possibilidades para você fazer. Se você conseguir fazer 10% de conversão disso aqui vai te dar tanto. Bom, se você pegar esse mesmo investimento e trouxer pessoas mais capacitadas para o seu time, em tanto tempo, sua empresa cresceu, ficou mais robusta e as possibilidades aumentam. Eu não investiria nisso. Eu investiria nisso daqui, trazer pessoas mais capacitadas. Percebe que o dinheiro é o mesmo. O destino é diferente.
E tudo é uma relação entre esforço e resultado. O esforço que você vai empreender aqui é gigantesco para ter esse resultado. Aqui, o esforço vai ser menor com um resultado maior. Aonde que eu vou? Obviamente, onde vai me dar mais retorno. E a pessoa foi lá e fez errado. E deu errado. E aí ela falou assim, o sentimento que eu tenho é que todo mundo torceu para que desse errado. Eu falei, não, você não entendeu. Ninguém torceu para não dar errado. Aí vale um negócio que eu falo que chama maturidade. Você fez uma pergunta e você queria uma resposta. A minha resposta foi diferente da que você queria ouvir. Não quer dizer que eu estou contra você. Quer dizer que eu, pela minha experiência, acredito que não ia dar certo. E não quer dizer, pior ainda, que o meu entendimento tem força sobrenatural para fazer a coisa dar errado. É isso. E ainda mora outra questão que a pessoa fala assim, você acha? Eu falei, você acredita em Deus? Aí ela falou assim, acredito. Eu falei, você acha mesmo que eu, humano, tenho capacidade de tirar a bênção de Deus sobre sua vida se fosse para esse negócio dar certo? Não tenho capacidade disso. Só que a emoção, ela reveste a decisão de tal forma que fica difícil de você fazer a pessoa... Não, isso acontece muito em educação financeira. O cara sabe que ele não pode gastar. Mas ele quer tanto aquele negócio que ele cria uma situação, não, mas se eu fechar um contrato, se eu fizer... O que eu acho que é extraordinário, tá? Eu sou super a favor, aí para mim isso funciona. Para mim, Ravel... Positivo. Para mim isso funciona, que é o famoso, meu irmão, arruma um boleto que tu vai se motivar. Eu sou bom pra caramba para fazer essas coisas. Mas eu falo sempre que isso é para mim. Minha esposa André mesmo fala, amor, eu não consigo ser assim igual você. Fala, André, vamos fazer que vai dar certo. E aí isso me motiva a correr atrás e fazer funcionar. Ravel, deu sempre certo? 90%. Tem os seus que não... Faz parte. Mas, no mais com menos, estou com saldo positivo. Só que eu falo sempre isso, tem que tomar muito cuidado com a maneira como você vai lidar com as emoções. Porque nem todo mundo tem estômago para falhar. E tem que ter estômago para falhar também. E, novamente, se você me perguntar, Ravel, você acha que a atitude dela, ela falhou? Cara, ela falhou, mas não significa que ela é fracassada. Só foi uma decisão que deu errado. Eu estava hoje, antes de vir para cá, numa reunião lá na academia, e é muito isso. Quantas vezes a gente tenta algumas coisas e elas não funcionam? Cara, e está tudo certo, só não funcionou. Agora, não quer dizer que isso decreta o meu fracasso. E essa é uma relação complicada que a gente tem no Brasil. Porque, às vezes, você vê uma empresa que ela fecha e a gente julga aquela pessoa, o empresário por trás, como um fracassado. Na verdade, cara, ele falhou. E ele pode dar a volta por cima. Uma rápida pausa aqui, empresário, só para eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você entraria no avião que o piloto não sabe para onde ele está indo e nem se tem combustível suficiente para ir para esse destino que ele nem sabe onde é? Pois é, se a sua empresa está sem planejamento e você está preso no operacional do dia a dia, significa que a sua empresa é como esse avião, a qualquer momento pode cair. E ainda é possível que você está cansado, trabalhando mais que todo mundo na sua empresa. Ou seja, você não é empresário, você é um empresidiário. Mas para te ajudar, a gente criou o Infusão 4.0, uma imersão de 3 dias, presencial, 100% focada em soluções para que o seu negócio cresça e te dê lucro. No Infusão 4.0, nós vamos te apresentar ferramentas e metodologias de forma prática sobre gestão, marketing e vendas. Ferramentas essas que façam sentido realmente para o seu negócio. São aulas criadas de empresário para empresário, um material didático impresso para você poder levar para casa e revisitar sempre que necessário, livros digitais para sua leitura e acesso ao nosso portal com diversos temas sobre gestão. E claro, um network poderoso, onde você vai poder fazer conexões e relacionamento com outros grandes empresários. Quer saber mais? Acesse infusão4.0.com.br. É tão complexo, né? Quando você vai analisar, a gente até chegou a comentar a questão de ações. Para eu te devolver, a gente fala assim, cara, fechar a empresa não é fácil. A gente só sabe como que é. E vocês que fecham de verdade? Não, às vezes o empresário, assim, primeiro, existe um hiato, um abismo muito grande de falhar e fracassar. Né? Talvez o fracasso ele precede uma série de falhas, né? Sejam elas técnicas, emocionais, enfim. Mas muitas vezes a pessoa faz a coisa certa e por fatores externos a coisa degringola. Então vamos citar um exemplo aqui conhecidíssimo. Blockbuster. O que é a Blockbuster hoje? Fizeram tudo certinho, tudo bonitinho, estava tudo certo. Foram fatores externos que prejudicaram o negócio. Kodak, Fujifilm, de filmes fotográficos. Tudo certinho.
Mas veio a mudança de eles não adaptam. paradigmas ali e a pessoa às vezes não vai, não cresce, não acompanha, não se reinventa. Mas no caso da Kodak foi uma tese deles. Do filme? É. Do filme fotográfico? É. Compartilha com a audiência. A gente vai voltar nisso, mas é porque muita gente dá esse exemplo e acredita que dá o exemplo do BlackBerry, né? Eu li tem um livro que é muito legal, que é de um cara, mas enfim, vou lembrar o nome dele aqui agora, mas é o cara que fundou a Bain Company. E esse livro ele se chama, meu Deus do céu, vou lembrar aqui no decorrer, vou lembrando. Mas ele é o cara que fundou uma das grandes consultorias do mundo. E ele tem alguns cases que ele analisa. Por que as empresas quebram depois de serem esses grandes conglomerados? Porque, na verdade, a gente seria muita pretensão nossa acreditar que esses caras estavam vendo todo esse movimento do digital acontecer e não se prepararam. Bom, os caras tinham os melhores CFOs, os melhores CTOs, os melhores CEOs, CROs, enfim. Os Cs, todos esses caras tinham. Os caras tinham dinheiro infinito para comprar tecnologia, publicidade, pesquisa, os caras têm tudo. Cara, será que esses caras não viram isso acontecer? Será que os caras não viram a Netflix chegar? Será que a Kodak não viu a máquina digital? Não, mas assim, naquela época, a Kodak, que eles detinham do mercado, eu não vou lembrar o número certo, não falar besteira, né? Mas era coisa de 80%, 85%, não era do mercado americano, era do mercado mundial. Então, assim, era infinito, era quase que impossível quebrar. Era inquebrável, né? Era uma empresa inquebrável, vamos dizer assim. Mas eles tinham um fator que eles ganhavam muito dinheiro no comodato das máquinas que revelavam filme, que faziam aquilo. Então, você tinha lá a lojinha de fotografia e por trás você tinha as máquinas que revelavam. Parte daquelas máquinas eram concessões ali. O cara botava a máquina e você comprava insumo deles, que é um exímio negócio. Você loca e tudo mais. Então, ele falou, cara, é o seguinte, o movimento está vindo da máquina. Nós não vamos vender máquina digital, nós vamos por quê? Para a gente retirar do mercado inteiro essas máquinas e tentar fazer uma ação, a gente não vai ter fôlego nem tempo para isso, porque a gente está no mundo inteiro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fincar o pé e começar a produzir mais insumos para que essa coisa se revele como insustentável. Todo mundo quer. Aí começou. É digital, mas revela. É digital, mas agora ninguém mais revela. Guarda no pendrive. É digital, mas agora ninguém nem guarda no pendrive. Guarda na nuvem. Então, eles tentaram uma tese de negócio. Só que foi uma tese que, infelizmente, não deu certo, né? Mas hoje eles estão pivotados em outro mercado, a Kodak, né? Tem muito isso. Mas só quis fazer esse adendo porque é importante mentalidade do fundador, o nome do livro. Mentalidade do fundador. Então, esse livro, ele é onde tem a tese que ele mostra uma curva dentro de um gráfico que chama Vale da Morte, que apenas 1% das empresas passam de 30 anos. E aí ele são 3 teses que sustentam, mas basicamente ela quer dizer que nas 3 existe algo que se chama a mentalidade do fundador é perdida, que é cultura. Então, a empresa fica grande demais e vai se perdendo a mentalidade do fundador. Porque o que é a mentalidade do fundador? Quando você tem um escritório pequeno, uma empresa pequena, está todo mundo respirando. Cara, e quando isso vai para 30, 40 países, que vai aumentando? Então, ele fala que tem essa questão da mentalidade ser perdida. E também, obviamente, a empresa fica muito grande, geralmente é montado um conselho. E aí as decisões sobem para conselho e demora muito para a tomada de decisão e isso atrapalha. Então, mover um barco é mais fácil do que mover o Titanic. E aí se perde muito tempo com essas decisões. Por isso que as startups crescem muito rápido, porque toma decisão muito rápida, né? Mas também não se mantém depois de um tempo. Porque aí é isso, como é difícil da gente replicar a questão da cultura. E hoje que a gente volta para o início do nosso bate-papo, porque quando foi eu, Isley e Natália, era fácil. Dentro de uma salinha, gente, uma ligação, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Era fácil resolver ali, porque era tudo numa salinha, a gente sabia tudo que estava acontecendo dentro do escritório. Era um espaço como esse. Até, inclusive, o espaço físico, porque hoje o escritório é grande. Eu não sei nem o que aconteceu na vida do Isley ali dentro da sala dele. Porque antes eu podia dizer assim, Isley, você lembra daquela questão que você falou no telefone? Você deu feedback? Hoje eu já não tenho mais essa capacidade. O espaço físico atrapalha a comunicação.
Imagina com outras pessoas a mais, a questão da cultura, você levar essa cultura por 30 anos. Gente, é muito difícil. É muito difícil. E assim, quando a gente tinha essa proximidade, era mais fácil, porque eu estou falando no telefone com o cliente, e aí, por exemplo, ela estava ouvindo. E muita coisa lá no escritório está interligado. Por exemplo, a doutora Larissa, ela coordena a área de família do escritório e eu toda a parte empresarial. A hora que um sócio está se divorciando, a gente tem que fazer uma sinergia para ver os reflexos que isso vai ter na gestão do negócio. Porque muitas vezes a gente se preocupa em time de vendas, marketing, processos, produtos, mas e não dá a devida atenção para dentro de casa. A empresa, 90%, 90 e tantos por cento das empresas brasileiras são familiares. Então, o senso de hierarquia, às vezes, de um pai para um filho, de um irmão com um irmão, às vezes prejudica ali a tomada de decisão. Volta a questão, é um desafio. Existem, o escritório atende muita demanda hoje de planejamento sucessório. Você tem que estar muito preparado para pegar essa pauta aqui em Brasília, porque nós, diferente de São Paulo, por exemplo, a gente não tem indústria aqui em Brasília, né? Então, as grandes famílias aqui estão agora na terceira geração. Só que foram gerações que talvez, em sua grande maioria, não foram preparadas. Isso eu estou falando porque eu conheço algumas dessas gerações. E é um desafio a formação da próxima geração. É um desafio, é um desafio. Aqui em Brasília tem não vou citar nomes, mas tem um grupo grande, familiar, acho que shopping center, imóveis e tudo. O patrimônio está se dilapidando todinho, não por uma questão de mercado, não por uma questão de fatores externos, pandemia, nada. Brigas internas familiares, porque o patriarca, o fundador do império, faleceu, né? Junto com a esposa dele também já faleceu, então ficaram os filhos, não há o diálogo, não houve um planejamento prévio dessa sucessão, né? Da hora que essa cadeira vai vagar, e quem vai sentar nela, porque juridicamente todos os filhos têm o mesmo direito de sentar naquela cadeira. Sim. E todos acham que merecem, que sabem mais. A gente tem essa vaidade, o ser humano médio tem essa vaidade de achar que merece mais do que o outro, ou de achar que sabe mais do que o outro. Eu costumo dizer, se você perguntar em qualquer empresa de 5 funcionários a 5 milhões de funcionários, vamos exagerar aqui, se você perguntar quem mais trabalha aqui dentro dessa empresa, invariavelmente a resposta vai ser eu. Todo mundo acha que... Então, esse planejamento, se não houver feito a tempo, a modo e responsavelmente, você quebra a empresa. A empresa às vezes é um foguete e vai quebrar por Até para a gente poder ajudar a nossa audiência, né? Porque majoritariamente a audiência são empresários. Quando se fala nesses assuntos, né? Sucessão, acordo societário, um contrato bem feito, às vezes quem escuta, está pensando em grandes empresas. Isso é para qualquer empresa, independente do tamanho. Qualquer. E quanto mais cedo, melhor. Qualquer empresa, porque a sua esposa falou uma frase naquele nosso curso que eu achei falando, ninguém tropeça em montanha. Uhum. Né? Sempre ali na jornada, na subida, na escalada, que tem aquela pedra que te torce no tornozelo. Então, fez muito sentido isso para mim. Eu anotei aquela frase, achei maravilhosa. Então, a empresa, não interessa o tamanho. Muitas vezes aquilo ali é o negócio da família, aquela empresa é o arrimo da família inteira. O patriarca fundou, os filhos cresceram, se casaram e toda a família, toda a segunda geração, a terceira geração, depende daquele negócio. Então, o momento de fazer é agora. É agora que não existe discussão, não existe conflito, não existe vaidades, a hora é agora. Então, você consegue ouvir todas as preocupações, todos os anseios, todos os méritos e deméritos de todos os lados, e aí fazer uma estratégia para que a sucessão ocorra da forma mais tranquila possível. E a gente sempre fala para os fundadores, para os patriarcas, etc. Né? Assim, o nosso trabalho aqui é garantir que quando você falecer, você só vai deixar saudade. Você não vai deixar briga, você não vai deixar conflito, você só vai deixar saudade. Entendeu? Por quê? Às vezes a pessoa nem lembra do fundador. É tanta briga, tanta confusão, tanta mágoa, tanta coisa, que a memória do fundador, do patriarca, da família, se perde no meio de tanta discussão. Ninguém lembra mais.
sabe? E se esquece mesmo, né? Aquela reunião de final de ano não acontece mais na família. Eu falo que, por isso que esse mercado, né, empresarial, ele é um oceano azul, na minha visão, de educação corporativa. Porque a gente começa, voltando lá na cesta de café da manhã, a gente começa empreendendo por amor, por paixão. É empírico demais a coisa, né? Não tem um playbook, ó, faz isso, faz um contrato, faz... Você vai se deparando, né? E aí a história da cesta básica tem muito a ver com a história do escritório de vocês. Porque eu falo que tem duas grandes habilidades que é necessária para o empresário crescer. A primeira habilidade se chama paciência. Porque às vezes ele sabe o que ele precisa fazer para chegar onde ele quer chegar. Às vezes sabe. Só que isso precisa de um processo, precisa de um tempo, precisa que algumas pontas se liguem para que ele possa chegar lá. Mas às vezes a gente quer atropelar, porque a gente sabe que vai chegar. Aquela vontade de pegar no pote, né, na ponta do arco-íris, caraca, eu vou correr, porque... E aí você às vezes na jornada cansa antes da hora que tinha que cansar. E a segunda habilidade é vaidade. Porque sem perceber, conforme a empresa vai crescendo, você tem que abrir mão de alguns controles. E isso, obviamente, não significa que não vai ter excelência. Mas você não vai conseguir mais saber de tudo. Eu tenho a grata satisfação de ter alguns negócios que eu já não controlo muita coisa ou quase nada, né? E você vê a coisa funcionando é muito interessante, porque essa síndrome de que eu sou o melhor funcionário da empresa ou que só eu sou capaz, ela mata a empresa. Porque a empresa, ela depende do dono para funcionar, ela está fadada ao fracasso. Porque se o cara tiver um troço, um dia a empresa para de funcionar, como que é isso? É por isso que, não sei se você sabe, mas uma das principais objeções, quando a gente vai vender uma formação, o cara fala assim, cara, se eu passar 3 dias aí, a empresa para. Por isso que você precisa vir para cá, para a gente te mostrar como funciona. E essa mudança, por mais que você tenha a ferramenta que a gente entrega na sua mão, você precisa ter uma mudança mental. A tua mentalidade precisa mudar, porque você olha e fala, cara, quer dizer que não vai ser mais eu que vou conferir a conciliação bancária? Meu Deus. Né? E dói mesmo, E aí né? você fica naquela, Você então, fica com medo. gela. então você tem que, cara, não, eu não posso ser vaidoso a esse ponto. Então eu, como tenho esse core meu de marketing, vendas, para eu tirar a minha visão do marketing, apesar que eu ainda dou muito pitaco, mas de falar assim, cara, não sou eu que estou desenhando aqui o principal framework, eu não estou destrinchando como que vai ser. Cara, esse negócio vai funcionar? Cara, então aprendi a olhar indicador. Então, assim a expectativa, como o Slay começou falando, eu vou olhar a expectativa. Cara, eu tenho X mil reais, isso aqui tem que me dar X mil lá na frente de ROI, isso aqui tem que me gerar lead, tem que me gerar isso, tem que me gerar assado. Então, como que eu faço isso? Eu preciso abrir mão da minha vaidade e acreditar que eu contratei pessoas que são muito melhores do que eu. Então, mas isso é transformador. Quando o empresário começa a abrir mão de algumas funções, porque eu falo que essa história do, estou preso no operacional, não consigo ser operacional. Cuidado, porque às vezes você está no operacional porque você quer. Sabe por que você quer? Porque ir para o estratégico é algo novo. Então, você se colocar na frente da tua equipe, numa posição que você não domina, é a hora de você se mostrar vulnerável. E aí, nem todo mundo gosta de ser vulnerável. Mas eu falo que a hora que você mais cresce é quando você apresenta algumas das suas vulnerabilidades para as pessoas certas. Até porque sangrar no tanque com o tubarão é um perigo. Então, esse é muito cuidado, que tem muita gente que pode pegar essa frase e falar, rapaz, está vendo? Eu tenho que me abrir com todo mundo. Você tem que se abrir e ser vulnerável com as pessoas certas, porque você vai abrindo mão de alguns controles para poder crescer, senão você fica sempre ali naquela história, estou sempre no operacional, eu volto para fazer a empresa funcionar. E esse é um sentimento meio que jornada do herói, né? A empresa estava ruim, não funcionava a operação, eu voltei. Cara, sem perceber, você deixou de fazer à sua frente, né? Eu falo isso muito para o Slay, né? A gente almoçou semana passada, teve um almoço de 6 horas. 6 horas. Né? Mas eu falo isso muito para ele, né? Ele tem essa cara do advogado, mas ele é muito mais empresário pela visão dele de negócio. Ele sabe o caminho. Cara, por aqui, daí... Então, ele é muito mais empresário que advogado. E vai ter que uma hora virar essa chave já virou, eu acho, né? Mas, assim, eu sou o cara muito mais empresarial do que o cara de ler o processo e papapá. Eu vejo muito isso. E talvez seja necessário para o escritório ir para o próximo viver isso, né? Sim. Faz parte do crescimento. Eu acho total, faz parte. A gente precisa sair do operacional para ir para o estratégico. Até para você poder trazer coisas novas para o seu escritório, para o seu negócio, né? Porque senão ele fica ali, quadradinho,
A gente não consegue pensar. Hoje é um desafio mesmo para a gente, assim, como advogado, primeiro, enxergar o nosso escritório como uma empresa, né? Porque eu acho que, infelizmente, ainda por causa da OAB, por causa dessas questões internas mesmo da advocacia, a gente não podia se ver como empresa. A gente era Até a própria publicidade advogado. é limitadíssima. Limitada. Publicidade, tudo era muito limitado. Não pode Só ter que- prova social. Exatamente. Só que chega num determinado momento da advocacia, que hoje é a situação do escritório, que você fala assim, gente, não tem como. Não tem como eu não enxergar isso aqui como empresa. Isso aqui é uma empresa. Não tem como. Não faz sentido eu não considerar como empresa. E para eu conseguir crescer, eu preciso enxergar como empresa. Isso é tão lógico que, se você for ver os escritórios mais antigos, os maiores escritórios que existem hoje, todos eles são empresas. Sim. Eles não são e é tão interessante isso quando você para pensar, porque você vê que é uma questão que foi sustentada pela OAB durante sei lá quanto tempo. E somente aqueles que saíram do que a OAB realmente defendia é que está aí, 30, 40 anos no mercado. E detalhe, com qualidade, porque tem uns que não, né? Sim, sim. Que entram na parte de massificação do trabalho e aí é ruim mesmo o trabalho na hora quando você Perde vai ver a no dia a dia. essência, Perde né? a essência. Mas tem outros que têm a essência, conseguiram manter a essência, que eu acho fantástico. Né? E hoje é o nosso desafio, é crescer mantendo a essência da Valdoir Dutra, mantendo esse lado humano, porque é o que a gente fala, a gente está tratando de pessoas. É uma empresa, mas a empresa é composta por pessoas. Sim. Crescer é Né? muito complicado. Eu vou te Crescedor, eu vou né? te dar um exemplo, eu posso citar nomes porque foi com a gente, né? Uhum. Alguém pegou os documentos da Larissa e habilitou linhas telefônicas no nome dela. E aí, óbvio, ela não tomou conhecimento, o criminoso não pagou as contas e ela descobriu da pior forma possível. Foi fazer uma compra a crédito e não passou. Porque estava negativado. E aí, quando fomos descobrir, foi uma fraude e tudo, enfim. Ajuizamos aquela ação por dano moral, né, por toda essa situação. A companhia telefônica não tem a cautela de verificar realmente que a fraude foi bem grosseira, sabe? Até o nome dela estava errado, sabe? Mas o CPF estava correto. E aí, a defesa que veio de lá, da operadora, a gente estava falando de dano moral por negativação em razão de fraude. A defesa que veio de lá falava que estava tudo certo cobrar a assinatura básica de... E era um que grande escritório, porque era um para escritório advogar gigante. para TIM, para para né? Vivo, claro, São- essas companhias são são escritórios grandes gigantes. bancas e tudo. Então, assim, não era qualquer escritório, era um escritório gigantesco. Então, a defesa não tinha nada a ver com o que estava sendo dito na demanda. Ou seja, você cresce, mas pecando pela Perdeu. qualidade. Até que ponto isso... Ok, tô rico, tô ganhando dinheiro, mas e o teu legado? Perdeu. De que forma... O Mário Sérgio Cortella, filósofo de quem eu sou um grande fã, ele fala, quando você se for, se você morresse hoje, pelo que você seria lembrado? Então, se a Valdoir Dutra encerrar suas atividades hoje, Deus me livre e guarde, Vai acontecer. hoje, pelo que ela seria lembrada? Então, isso é uma preocupação que a gente tem, porque a gente tem o Lorenzo, né? Eu falo muito que o Lorenzo veio para mostrar que todos os eu te amo que eu falei na vida eram mentira, e eu só descobri depois dele, né? Que amor é outra história. A hora que alguém falar dos pais dele, ele quer sentir orgulho ou quer sentir vergonha? E essa construção é de longo prazo. Hoje eu estava lendo a história, porque está muito em voga aí o casamento do indiano, né? Assim, a vida dele Até agora... hoje está casando. A vida dele tá exposta, né? Ele em Paris não teve paz, né? Meu irmão, paparazzi em cima, todo dia um vídeo dele. Eu sabia todo dia onde ele estava. Você abriu o Instagram, tinha alguém seguindo ele, né? Cara muito rico, eu nem sei qual a posição dele no mundo aí, se é quinto, quarto mais rico. Mas assim, é uma fortuna que até onde conseguiram estimar. Porque assim, mas é porque na Índia tudo é muito, né? Se fizer lá R$1 por pessoa, é um bija. E muito dessas listas de ricos, né? A gente vai ter... Vocês vão almoçar com o Jeromel, mas o Jeromel que fazia a lista da Forbes. Então, ele conheceu muitos bilionários. Não no Brasil, no mundo.
que ele que fazia a lista da Forbes, dos bilionários. Tanto que ele tem um livro que se chama Billionaires. Então, ele teve a oportunidade de estar com um grande... Ele foi meio que o Napoleão Hill. Fala isso pra ele. Ele meio que sentou com grandes desses homens. Ele fala, Ravel, geralmente, quando se lista ali, primeiro ponto, tem muita gente que tem muito mais e que nunca vai aparecer nessa lista. Então, já vence isso. O Jorge Paulo Lema tem um episódio dele legal, com o falecido, infelizmente, ou felizmente, né, Abílio Diniz, que o Lema fala isso, né? Ele dá uma boa risada e fala, rapaz, eu tenho 3 amigos meus que moram no Brasil, que são muito mais ricos que eu e nunca apareceram na Forbes. Né? Então, ele mesmo fala isso, né? Que ali não tem gente que vai aparecer. Mas eu estava lendo como que foi, né? Então, o rapaz que casou agora na Índia, ele é a 3ª geração. E se você for pegar o tamanho do patrimônio, para 3 gerações e para a pobreza que o fundador, quem começou, que foi o avô dele, veio, o primeiro faturamento dele, acho que é tipo R$300 no mês, era uma coisa assim. Porque é um país muito pobre. Quem dirá, imagina a Índia há 100 anos atrás. Que loucura que era, né? Então, assim, saneamento até hoje lá é uma incógnita, né? Não tem. Enfim. Então, você imagina. O que ficou me chamando a atenção? Porque o avô dele já foi muito fora da curva, um cara vanguardista, o pai já triplicou o negócio e o menino, enfim, não sei como que ele é como empreendedor, mas, cara, chega num ponto que tá mais ali no conselho da coisa, mas se a gente pensasse, né, que a gente está preparando, não para a gente, mas talvez para os nossos netos, a gente teria muito mais felicidade naquilo que a gente faz e muito mais comprometimento com o nosso trabalho. Quando a gente pensa que o que eu faço hoje não é para um resultado imediato, mas pensando em resultados longevos, talvez eu tivesse muito mais excelência e muito mais contemplação com aquilo que eu faço, porque eu olharia hoje para aonde que eu estava, aonde que eu estou e para onde que eu estou indo, porque o que eu estou indo não é um ponto final. Alguém vai vir para dar continuidade. E eu não estou falando só de sucessão empresarial, né? Estou falando de princípios e valores, porque é muito forte isso. Eu escutei uma história, para contextualizar tudo isso, que mexeu comigo, mas existia um pregador chamado Mordecai Ham, e ele fazia várias cruzadas no mundo afora, pregando o evangelho e fazendo pessoas conhecerem um pouco da palavra. E aí ele fazia essas cruzadas e, meu irmão, convertia-se 6.000 homens, 3.000, 2.000, eram grandes números, eram numerosos, né? E ele saía nessas cruzadas para levar a palavra. E uma determinada dessas cruzadas foi tida como a mais de insucesso, porque ele não estava conseguindo obter o resultado que ele queria ali, de pessoas que se levantavam para eu quero aceitar Jesus e ponto final. E aí, numa dessas cruzadas, ele estava num estádio com milhares de pessoas, e aí ele fez uma pregação, e ao final dessa pregação ele perguntou, e aqui, quem gostaria de aceitar a Cristo? E no meio daquela multidão, uma pessoa só levantou a mão. Muitas pessoas e uma só levantou a mão. E naquele dia que levantou a mão foi Billy Graham, que é tido como o maior evangelista que já teve até hoje. Então, Billy Graham, calcula-se até um número que ele evangelizou mais de 100 milhões de pessoas. Então, você imagina, aquela única pessoa que levantou a mão era a pessoa que iria evangelizar multidões. Ou seja, a gente não tem noção do que a gente pode fazer, às vezes, num bate-papo, uma frase, um aconselhamento. Então, às vezes, a gente está falando de tudo isso aqui e daqui a algum tempo vão olhar e falar assim, cara, e uma vez que meu pai e minha mãe estavam gravando um podcast falando de legado e a gente não imaginava que hoje ia ser presidente do Brasil. Qual é o seu nome? Lourenço. Pode ser o Lourenço. Sim. Porque a gente não tem ideia do que a gente está fazendo aqui hoje. Então, se a gente pensasse no longo prazo, para tudo na vida, a gente teria contemplação. Sim. E a gente teria comprometimento. Sim, a questão do legado, né? É muito forte, né? É muito forte. E quando a gente fala a questão de legado, a gente não fala só de filho, mas gente, empresário. Olha os milagres que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, né? Porque a gente impacta tantas pessoas, tantas famílias. E quantas pessoas, por exemplo, já passaram lá no escritório que falam assim, né? A gente até tem umas histórias engraçadas, porque eu tenho hoje 2 advogadas que entraram no escritório como estagiária, viraram advogadas, saíram do escritório para voar sozinha e voltaram.
pediram, eu quero crescer com vocês. Então, eu acho isso, assim, para mim, deixa meu coração quentinho, sabe? Assim, porque elas falam, eu acredito em vocês. Até a minha irmã fala assim, nossa, eu fico tão feliz, porque parece que a gente não é louco, né? Que tem gente que acredita também, como a gente. A gente porque precisa acreditar na gente mais, né? Não, porque às vezes a gente acredita em... Foi aquela pergunta que a gente teve lá, que eu tô... Aliás, aquela pergunta sua ali está me rendendo boas noites de insônia, né? Qual foi a pergunta? Mentoria. Onde que eu quero estar, daquela conversa, aquele nosso almoço de 6 horas. Eu fiz ela ontem para esse CFO também. Então, ela está me rendendo algumas noites de insônia, né? Pensando o que eu vou escrever ali. Mas é muito complexo, realmente. Assim, a gente pensa algumas coisas e fala, cara, a gente é louco. Então, a partir do momento que aparecem pessoas que passaram na nossa vida lá atrás... Foram embora de Brasília, e voltaram, não porque deu errado. Sim. Não porque deu Talvez errado. Porque deu certo. Não porque elas deram errado. Pelo contrário, até as pessoas, quando chegam no escritório, chegam pra gente e falam assim, cara, eu vou tentar isso, vou tentar aquilo, eu digo, o que você precisa? Isso, assim, a gente orienta, porque assim, a gente não é aquela galinha que quer os pintinhos ali entre a gente. Lógico, a gente gostaria de ter as pessoas boas, de bom coração e competentes ao nosso lado, mas a gente não é mãe de ninguém, a gente não é dono de ninguém. Então, se você acha que isso é o melhor para a sua vida hoje, por qualquer motivo que seja, por motivos emocionais, profissionais, psicológicos, qualquer que seja, você tem meu apoio. E vá, e saiba que se não der certo, a sua cadeira está aqui. Porque você saiu com a porta aberta. Tem noção, assim, você saiu com a porta aberta, entendeu? E tudo que você impacta. Outro dia eu ouvi para trás, é o seguinte, imagina, há 15 anos atrás, eu estou com 38, eu tinha 23 anos, eu tinha A2Ls, Comunicação Agência. E eu encontrei uma pessoa, um jovem, né? Tipo, hoje eu posso falar jovem, né? Sim. 22 anos. E ele falou assim, cara, tu não sabe, mas há 15 anos atrás, a gente tinha uma empresa de limpeza, que vendia material de limpeza. E sem você saber, você era um dos principais clientes da gente naquela época, porque a gente tinha muita inadimplência e você sempre pagou em dia. E minha mãe falava que no dia do pagamento da 2Ls era o dia de pagar o meu colégio. Então, boa parte da minha jornada estudando no colégio particular foi por conta do boleto que você pagava em dia. Ele veio num treinamento meu e falou isso. Nossa Senhora. Chega a arrepia. Cara, tu tem isso ideia pra gente, que assim... eu estava lá, 23 anos, desafio absurdo, e nunca imaginava que o que eu pagava aqui fazia com que aquela família garantisse que no dia do pagamento dele é o dia do pagamento do colégio, porque ele não atrasava um boleto. Então, assim, imagina o que está por trás das defesas que vocês fazem. Então, isso é legado, né? Até uma pergunta, né, para a gente... Então, o Cirão está ali mostrando o braço, mas para a gente ir para o papo bom, a gente vai falando aqui, né? Estamos com 1 hora já. Já? Não, por mim, eu ia por falar. Mim, eu tô... É uma troca... Vocês muito... falaram de um negócio aprendizado. que eu vou construir para te ajudar na tua noite de insônia. Às vezes a gente trabalha, e a gente fala, você quer o quê? Eu quero dinheiro. Quanto? Não sei. Isso já é um grande impeditivo de você descobrir como que você vai chegar com essa quantia que vai te satisfazer. Ou talvez seu desafio seja, eu quero ficar mais tempo em casa. Quando eu faço essa pergunta de, cara, aonde você quer chegar? Talvez a gente não consegue ver com clareza esse lugar, que é uma pergunta difícil essa. Mas esse lugar, ele tem cheiro, ele tem um valor na conta, ele tem uma casa, ele tem pessoas. Então, a forma de você construir o ponto de chegada é você saber que você quer estar com quem? Fulano, 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 fulano. Como é que você está? Que a sua conta bancária vai estar como? Vai estar com tantos milhões de dólares, sei lá. Sua casa vai ser como? Assim, assim, assado. Você começa a construir um cenário, você começa a pegar características. E aí vai ficando mais fácil de você saber como que é esse lugar. Porque, espantosamente, em 2023, que foi ano passado, eu peguei uma carta de um curso que eu tinha feito, um caderninho como esse. E em 2018, eu tinha escrito como que eu queria estar em 5 anos.
E eu li com a Andréa. Esses dias. Eu não li ano passado. Eu li esses dias porque eu achei. E eu falei, cara, eu quero estar com X negócio, eu quero ter sócio, eu quero ter isso, quero ter uma empresa que fatura tanto, quero ter outro negócio, quero ter isso, quero que os meninos estejam assim, assim, assado. Para aquela época, 2018, o que eu coloquei era bem distante. Ele falando de 5 anos. Cara, era distante demais. Era bem distante. E aí, esse ano, eu sentado com o André, a gente olhando algumas coisas, livro que a gente guarda, dá isso, dá aquilo, enfim. Peguei essa apostilinha. E lá estava o Ravel escrevendo como que era o Ravel de 2023. E, espantosamente... Tá, exatamente. Tinha tudo. Tinha tudo. E, assim, essa coisa costuma funcionar. Então, quando você consegue ver, né, e eu costumo escrever no presente. Então, eu pego a data, como hoje aqui, dia 15 de agosto de 2024. Eu escrevo. Eu faço tudo, escrevo. Ravel, 15 de agosto de 2029. E eu coloco, hoje, me sinto realizado, morando na casa, assim, assim. Eu escrevo como se já tivesse acontecido. E ali eu visualizo. Né? Então, para uns tem viés espiritual, para outros é a física quântica funcionando a nosso favor, né? Talvez para uns é fé, mente, enfim, seja qual for, eu sei que esse negócio funciona. Porque a gente trabalha por ponto de observação. A física quântica diz que o fato pode ser alterado pelo observador. Aí é a tua tese, né? Então, eu posso olhar isso aqui e ver uma coisa. E você pode estar vendo completamente diferente. Porque os olhos são a candeia do corpo. A Bíblia fala isso, né? Se seus olhos forem bons, tudo é bom. Se for mal, tudo é mal. Então, como que está o teu filtro? Então, legado é muito sobre como que você está olhando o que é legado. E aí, a minha pergunta para vocês se vocês fossem gravar uma mensagem sobre o legado que vocês querem deixar, né? O mundo inteiro vai ouvir essa mensagem aqui. Imagina que aqui tem o poder de levar isso aqui no mundo inteiro e o Lourenço ainda vai ouvir isso aqui no futuro. Qual é a mensagem? Qual é o legado que o Slay e que a Larissa quer deixar? Como que vocês querem ser lembrados? Vixe Maria. Bom, eu acredito, assim, que a coisa mais bonita que a gente tem é a nossa humanidade. Nada é capaz de substituir. Posso estar errada, né? Eu não sei o dia de amanhã, mas inteligência artificial, robô, eu acho que não vai conseguir substituir essa humanidade. E eu acho que hoje falta à humanidade muitas coisas, princípios, valores. E numa época em que tudo é dinheiro, tudo é consumo, tudo é mais, e a gente se perde nisso tudo, né? Então, eu espero que eu seja vista, que eu consiga trazer para muitas mulheres, porque eu atraio muitas mulheres no direito de família, muitas pessoas quando eu trato de... Eu estou falando de família, né? Então, eu sempre falo que o meu impacto, tudo que eu falo quando eu vou fazer um divórcio, vai impactar não só o meu cliente, mas o ex, os filhos. Então, eu espero que eu tenha sido luz na vida deles, que eu tenha conseguido, nesse processo de transformação, trazer sabedoria, razão no momento emocional, né? E que eu tenha conseguido acolher essas pessoas. Eu acho que falta esse acolhimento hoje em dia. Que eu tenha conseguido trazer aquilo que a própria Constituição nossa diz que é a questão dos nossos direitos, mas trazer a prática disso mesmo, no dia a dia da gente. Porque eu vejo que tem muito advogado aí que diz, pode deixar, eu faço a sua defesa. Não está nem aí para a sua defesa. E é tão importante isso. As nossas defesas impactam vidas. A forma como eu acolho o meu cliente, eu impacto vida. Eu já atendi pessoas lá no escritório que não tinha a menor... parecia que tudo tinha acabado. E a minha palavra impactou a vida dela. Então, eu acho que trazer isso para as pessoas, essa consciência de que nós impactamos vidas e que a gente precisa ter essa consciência sobre o nosso comportamento, como que a gente quer, sabe assim, a gente ter esse pensamento sobre o nosso legado, o que você quer deixar, o que você quer...
Isso é tão importante a gente refletir, porque eu só quero impactar bem, de uma forma positiva essas vidas e trazer a humanidade para o lado do direito, essa personalização que cada dia que passa está se perdendo, ainda que a gente possa utilizar a inteligência artificial, mas que a gente não deixe de olhar a pessoa como única, porque essa identidade, nossa, ela é um diferencial para tudo, né? E eu acho também que, em termos de Valdoir Dutra, eu quero que a Valdoir Dutra, eu já falei para você, eu quero que a Valdoir Dutra seja um sírio-libanês da advocacia, porque eu vivi momentos no sírio-libanês que ali eu vi humanidade. E você teve a oportunidade de falar isso para o presidente. Exatamente. Eu fiquei chocado. E, assim, foi público, posso falar. Botou o homem para chorar. O presidente do Sírio-Libanês chorou. O cara que vê de tudo todo dia. Conseguiu emocionar ele. Essa humanidade, como falta. E como isso é fundamental para que a gente seja... É a sociedade, gente. A gente está lidando com a sociedade. Se a gente quer uma sociedade boa, a gente precisa cuidar um do outro, sabe? Assim, não tem... E assim, nossa, eu não posso me emocionar, mas o sírio-libanês assim, entrou na minha vida. Meu pai estava muito doente, você sabe disso. E se não fosse o acolhimento do sírio-libanês, não sei. Eu não sei o que seria da gente, porque meu pai, infelizmente, não sobreviveu, mas ainda não sobrevivendo, a gente tem tanta gratidão, porque os últimos meses dele, ele teve uma condição digna. Que eu falava assim para minha mãe, eu falei assim, mãe, por que as pessoas, por que no hospital público, por exemplo, tudo bem, eu sei que a gente vive num mundo capitalista, as pessoas não têm condição de pagar, né, um sírio-libanês, talvez, mas por que no público as pessoas não podem ser humanas? Dar um mínimo de dignidade para uma pessoa que está no final da vida, tão frágil, a família tão frágil, por que as pessoas não podem ser humanas e acolher? Porque não precisa de dinheiro para fazer isso. Entende? Você pode fazer isso no público e no melhor hospital do mundo. É duro esse assunto aí, viu? A Né? gente precisa de outro podcast, porque a máquina não ajuda, né? E então, o funcionário está lá jogado, às vezes, às vezes eles estão dando o melhor que tem, mas sem equipamento, sem muito ferramenta. Complexo, mas eu espero conseguir entender mais um pouco disso e, no meu caminhar, trazer essa humanidade em tudo aquilo que eu conseguir montar, ou os negócios que eu montar, eu quero realmente trazer essa característica de humanidade mesmo, porque eu acho que a humanidade faz uma sociedade melhor. Isso nunca vai ser substituído, não. Eu tenho certeza. Não vai. Assim, a gente fala, o drone não substituiu o helicóptero, né? Ele é uma ferramenta de trabalho do cinegrafista, né? Mudou. Então, a inteligência artificial, e eu vejo muita gente, você sabe, eu e você temos contato com muitas pessoas, as pessoas acham que vão ser substituídas. Você não vai ser substituída, a ferramenta muda. Antigamente você parafusava alguma coisa na mão ali, hoje você tem uma parafusadeira elétrica, ela não substituiu o operador. Então, assim, respondendo a sua pergunta, se for para ser lembrado por alguma coisa, eu acho que eu ficaria muito em paz se eu for agraciado com a entrada no céu, pelas vidas que a gente impacta positivamente, porque quando a gente pega um planejamento sucessório, pega uma família e um negócio para estruturar ali, preparar a sucessão, a gente não está cuidando da família ali, do dono da empresa, nem dela. A gente está cuidando de todas as famílias que dependem daquele negócio lá embaixo. Muita gente. Então, assim, eu quero ser lembrado, a gente quer ser lembrado pelas famílias que a gente preservou, porque a gente sabe que quando o dinheiro bate a porta, às vezes o amor pula pela janela. Quando o dinheiro bate a porta... Quando a dívida, né, a falta, o amor pula pela janela. Então, assim, a gente sabe que muitos casamentos acabam por crise financeira. Muitas famílias se desmancham por crises financeiras, da família classe média a famílias, né, abastadas. Então, realmente é isso, é ser lembrado pelas vidas que a gente impactou, pelos negócios que a gente conseguiu preservar, ou seja, que não foram desfeitos pela abertura da sucessão, pela falta do fundador, né, da cultura ali, e
e que não faltou nada no colégio daquele menino que recebia aquele boleto para pagar. Então, assim, é isso, a gente às vezes nem sabe o impacto que a gente está causando, uma palavra, vai dar certo. A gente tem até um cliente lá no escritório, que ele é um querido amigo, trabalha no condomínio, e ele estava uma vez super angustiado, e eu falei, irmão, calma, vai dar certo, tal, não sei o que. Ele falou, mas eu não posso te pagar. Eu falei, depois a gente vê isso, vamos resolver o teu problema. E hoje a criança dele está gigante, está enorme, está com saúde, a vida prosperou. Então, assim, a gente impactou aquilo ali. E tantas outras, como a gente não sabe, né? Acaba tendo a grata surpresa e a gente não faz para aparecer. A gente impacta. A maioria a gente nem sabe, né? Né? Assim, até porque tem tanta gente que impactou na nossa e hoje nem sabe. Infelizmente, né? A gente inclui nas orações, nos agradecimentos, mas aquela pessoa às vezes nem sabe o impacto que ela causou. Então, resumo da tua pergunta é ser lembrado positivamente pelos impactos positivos que a gente causou na vida das pessoas, nos crescimentos e evoluções que a gente pôde viabilizar com o nosso trabalho, como reflexo direto ou indireto do nosso trabalho. Uau. Bom, eu não sei, mas quem precisar de um escritório de advocacia que se preocupe com você, igual a mãe cuida de um filho, Valdo e Dutra, com toda certeza, porque eu não sei, mas a Larissa ela é totalmente humana mesmo, né? Esse desejo, seu legado, nunca vai ser uma falácia. Por quem te conhece, eu acho que quem te conhece não precisa falar, só precisa olhar, né? Porque ela... Tu consegue brigar com ela alguma vez? Eu? Não faz nem força, né? Ela não briga, ela não consigo imaginar ela gritando, ela nervosa. Não tem como, né? Entrar para perder? Não vai. Quero agradecer a vocês pelo tempo, pelo carinho, né? Por estar aqui com a gente, compartilhando a história de vocês. Parabenizar pelo profissionalismo, porque no mundo onde os valores às vezes estão perdidos, vocês se mantêm firmes, né? Não só pensando no crescimento, porque vocês estão crescendo, mas pensando na qualidade, né? Então, o dinheiro não é o senhor da vida de vocês, com toda certeza, e não tem jeito. Quando essa equação tem esses itens, meu irmão, o resultado é sucesso na certa. Já veio. Já veio. Amém. Né? Obrigado, viu? Obrigado pelo tempo, pela amizade, pelo carinho. Vamos para cima. A gente que agradece pelo carinho de sempre, pela oportunidade de sempre, né? De sentar, ouvir, absorver a experiência contigo, né? Vou aproveitar para fazer uma abertura aqui. Quando eu conheci o Ravel pela primeira vez lá no Infusão Experience, lá no Centro Ulisses Guimarães, eu falei, cara, é um intocável. Ninguém chega no cara, ninguém consegue conversar com o cara, é uma estrelinha, mas vamos lá ouvir o que ele está falando. E tudo que você falou ali naqueles dias, foram 2 ou 3 dias? Né? 2 dias, naquele final de semana, fazia bastante sentido, foi transformador. Eu falei, cara... E quando a gente teve a oportunidade de conhecer o Ravel, de compreender, você foi um cara extremamente acessível, extremamente aberto, ouviu atentamente tudo que a gente falou. Então, isso impactou você mesmo. Acho que você nem sabia disso, que eu nunca te falei. Né? Vamos falar, né? Sobre os impactos de falar que as sobre os impactos, impactos, né? Que eu falei, cara, esse sujeito ele é diferenciado, ele é acessível, ele é humano, ele não é um vendedor de curso, de infoproduto, não é, ele é diferenciado. Então, por isso que a gente se sentiu tão acolhido, tão à vontade, tão abraçado, né? A partir do momento que a gente começou a alimentar essa amizade, né? Você sabe que a gente lhe tem como um querido amigo. Então, foi uma mais do que grata surpresa. A recíproca é verdadeira, viu? Amém. Hoje eu validei isso com o Leandro. A gente estava conversando de manhã. É porque, para quem tem academia e tem outros negócios, aí a gente aproveita para malhar cedo e fazer reunião. Mas eu estava compartilhando isso com o Leandro. Leandro, acho que atendeu vocês recente agora, né? Estive ontem lá. Parece que eu falo tudo com o Leandro, mas a gente tem alguns espasmos. Ele falou assim, cara, o Slay tem uma energia boa, né? Aquele cara, o cara do bem, né? Ele é cara diferente. Eu falei, cara, ele é esse cara, né? Então, gente do bem se atrai, tem muito isso, né? Amém. Obrigado, viu? Obrigada. Vamos para cima e fazer acontecer esse legado. Amém. Bom, esse foi mais um baita episódio do NavaCast.
Eu estou aqui com meu caderninho com algumas anotações. Eu espero que você não somente tenha feito suas anotações, mas que você possa indicar esse podcast para outras pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado e já acompanha que vem o nosso próximo episódio do NavaCast. O nosso intuito aqui, com toda certeza, é transformação. Muito obrigado. Compartilhe, faça essa mensagem chegar a milhares e milhares de pessoas, porque essa é a verdadeira corrente do bem. Forte abraço e até o próximo episódio. E esse foi mais um episódio do NavaCast. E se você curtiu esse bate-papo, lembre de compartilhar com seus amigos e marcar Infusão 4.0. Não esquece de seguir a gente para receber mais conteúdos de empresário para empresário. A gente se vê no próximo episódio do NavaCast.